Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Mas antes de eu falar desse assunto fundamental, esse assunto tão essencial, eu vou falar dos meus 3 livros. Jubiacaba, uma cidade fictícia no interior de Goiás, contém ação, suspense, emoção. Está à venda na livraria Benedicto Satsaca, antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro, publicado pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de contos que eu conto, que eu abordo temas filosóficos, sociais, do cotidiano das pessoas. Está à venda na livraria Benedictus Artissaca, antiga Nova Jerusalém, na livraria Armazém do Livro, no centro de Goiânia, e na livraria, todas as duas no centro de Goiânia, livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro, os contos que eu conto, publicado também pela editora Kelps de Goiânia. Meu outro livro é meu livro de poesia, As Linhas da Harmonia, que eu as defino sendo poesias de encadeamento, que uma palavra leva a outra, levando a frase, uma reflexão, uma análise do mundo. Está na livraria Benedicto Satsaca, antiga Nova Jerusalém, e na livraria Armazém do Livro, todas as duas no centro de Goiânia, e na livraria Palaviar, no setor universitário. Muito bom esse livro, publicado também pela editora Kelps de Goiânia. Bom, pessoal, hoje nós vamos começar um novo assunto importante, e o nosso tema de hoje é: o priorizar na vida é importante? Ter uma prioridade na vida, ter um objetivo, uma meta na nossa vida é importante, é essencial, é o que eu deixo para vocês, essa indagação, né? Para vocês responder essa pergunta. Para começar o nosso assunto de hoje, vou deixar uma indagação. Você prioriza os seus objetivos? É uma indagação que eu deixo para vocês. Você prioriza seus objetivos, suas metas, seus sonhos, aspirações? A consciência exige que tenhamos aspirações. A constância, né? A constância exige que tenhamos aspirações, desejos e sonhos. Às vezes são inalcançáveis, porque o ser humano vive de projetar novas e intensas realidades. E é isso que o motiva a viver plenamente e lutando em sua vida cotidiana para sempre conquistar novas vitórias. É isso, né? O ser humano tem uma constância, né? Que ele tem que alcançar aspirações, né? Existe que ele tenha aspirações, desejos, sonhos, porque isso é que move o ser humano, né? O sonho é o que move o ser humano, o que faz o ser humano andar para frente, é o objetivo que ele quer alcançar na sua vida, é a força que ele quer alcançar na sua vida, no seu viver. Então, a constância deve ser a forma de alcançar isso, né? Alcançar essa aspiração, esse desejo, esse sonho. E às vezes desejo, às vezes não alcançar, mas ele quer lutar, ele quer trabalhar, ele quer lutar vivendo, projetando esses sonhos, né? E esses sonhos, projetando novas e intensas realidades, né? Na sua vida. E é isso que o motiva a viver plenamente, né? E lutando em sua vida cotidiana para sempre conquistar novas vitórias. Ou seja, aqueles objetivos inalcançáveis, ele vai lutando, trabalhando, acreditando, tendo a persistência, tendo a constância, ele alcança, ele atinge. E aí, ao atingir esse objetivo, ele vai querer conseguir novas vitórias, novos sonhos, novos objetivos, porque o ser humano ele é insaciável, ele consegue um objetivo, mas ele quer alcançar outro objetivo, porque o ser humano sonha, ele acredita em algo, ele quer ter algo em sua vida, em seu viver, ele quer ter conhecimento, trabalho, cultura, então isso tudo ele quer ter em sua vida.
Nossa realidade diária, somos artífices do nosso tempo, construtores de ideias novas que vão se ampliar a cada custo em nossa história, seja individual ou coletiva, transmitindo relevância e significados. Ou seja, na nossa vida cotidiana, no nosso viver, né, nós somos artistas, construtores do nosso tempo, né, de ideias novas que vão se ampliar, né, vão alongar o nosso pensamento, né, a cada dia de nossa história cotidiana, né, seja individual ou coletiva, né? Ou seja, coletivo no caso de ajudar as pessoas, fazer que as pessoas tenham uma vida digna, justa e transmitindo relevância e significado, né? Que vai mudar a vida daquela pessoa, que vai transformar a vida da pessoa, seja individual ou coletiva. O realizar é a grande dádiva divina que Deus concede a cada um de nós, moldando uma perspectiva que devemos sempre superar e atingir a concretização de nossos objetivos brilhantes. Ou seja, o realizar é a grande dádiva de Deus, né? Deus dá essa grande dádiva para cada um de nós, para que possamos realizar nossos sonhos, de acordo com as habilidades que todos nós temos, de acordo com os dons que cada um recebe, né? Aí vai desenvolver essa habilidade, essa capacidade. Um indivíduo é bom para escrever, ele vai lutar, escrever para poder publicar um livro, o outro é bom para poder fazer escultura, ele vai trabalhar, vai ser um escultor. Então, cada pessoa ela tem um dom, tem uma capacidade que é dada por Deus. A capacidade de realizar, Deus se concretiza através disso, através do dom de cada uma pessoa que faz com que se realize os sonhos e objetivos que cada um tem em seu viver. O contexto que vivemos dificulta nossos objetivos a serem realizados, e assim, contudo, devemos lutar para eles acontecerem, incluindo todos, e não apenas para um grupo social e solidamente privilegiado, mudando a percepção do mundo. É isso, né? O contexto que nós vivemos é um contexto tão difícil, de tantas desigualdades, de um mundo tão injusto, um mundo onde tantos têm muito, outros não têm nada, onde tantos têm acesso aos meios de produção, tem um carro bom, tem uma casa boa, e outros moram debaixo da ponte, outros não têm condição social, não tem uma vida injusta, uma vida que não é a vida que Deus deseja. Então, essa luta que o ser humano faz, algumas pessoas fazem, lutando para que essas pessoas tenham uma vida digna, uma vida transformadora, uma vida que vai mudar o seu viver e que vai fazer com que tenha cidadania, que a cidadania é isso, é a pessoa ter direitos, né? Ter direito a ter uma vida digna, ter direito a ter um salário, a uma vida justa, a um trabalho melhor, a uma casa, ao direito de ter uma casa, ao direito de ter um lar, né? Então é tudo isso, né? Tudo isso é que a gente observa no mundo, né? Um mundo muito injusto, um mundo onde tantos têm muito e outros não têm nada. Lutando trabalhando e consolidando ideias, o ser humano, com isso, possibilitou o estágio de evolução que estamos inseridos hoje e realizou grandes projetos que estavam em seu pensamento inicial, principalmente que se refere ao campo da arte, mostrando assim que é capaz com isso de superar as dificuldades. Basta que lhe dê as oportunidades que conseguirá o seu êxito. É isso, né? O ser humano, ele luta, trabalha, né? E através da arte, ele expõe a sua criatividade, né? Mas para ele expor a sua criatividade, o ser humano precisa ter oportunidade para desenvolver o seu intelecto, o seu modo de pensar, o seu modo de repetir, a sua capacidade artística, né? Então, ele tem que ter essa oportunidade para transformar o seu viver, transformar a sua vida. E aí eu coloco um exemplo, que é o Aleijadinho, né? Antônio Francisco Lisboa, é o nome dele, né? Aleijadinho, que foi um grande escultor mineiro, que fez grandes esculturas em cidades de Minas Gerais, né? Os profetas, né? Que foi em Congonhas do Campo, né? Então, o Aleijadinho, ele teve, apesar de ter as dificuldades de não ter as mãos, ele era esforçado, ele era persistente e concedeu a ele as prioridades, né? Conseguiu amarrar as mãos dele para poder, as ferramentas para poder trabalhar com pedra sabão, poder fazer as esculturas, expor sua arte, seu pensamento,
E essas obras ficaram conhecidas no mundo inteiro. Hoje todo mundo sabe, conhece o Aleijadinho. Todo mundo sabe da sua forma que ele trabalhou a arte, trabalhou a escultura, de forma bem didática, de forma bem artística, né? Ele trabalhou tudo isso. O intuir também faz parte dessa evolução, que os indivíduos assistem a cada tempo, onde a transformação acontece em estágios plenos e assim chegando ao grande enpiar de ideias expressivas. Exemplo, o carro, né? Ou seja, os inventores, os cientistas, para eles criarem um invento, uma inovação tecnológica, eles precisam ter intuição. A intuição faz parte das suas vidas, porque através do intuir, do perceber, ele percebe o que está faltando na sociedade, ele percebe que há uma forma, uma inovação tecnológica que a sociedade precisa para melhorar a sua vida, para transformar o seu viver, para trazer uma nova forma de locomoção, de mudança em sua maneira de ser, em sua maneira de agir no mundo. E com isso eu coloquei um exemplo aqui, né? O exemplo, o carro, né? O carro que nos primórdios, né? Nos tempos antigos, né? Na década de 20, principalmente, surgiu as Furrecas 29, né? Que eram os carros antigos, né? Os primeiros carros antigos, né? Que existiam. E aí foi evoluir, né? Foi de estágio em estágio, foi evoluindo até chegar hoje na grande evolução tecnológica que nós temos, na grande inovação, que são os carros elétricos, os carros híbridos, né? Que é álcool e gasolina, os carros que tem computadorizados, né? Que tem ar-condicionado, que tem todo o conforto para que a pessoa possa viajar tranquila, ter uma viagem digna, uma viagem boa, né? Então, o carro ele evoluiu através dos tempos e trouxe modernidade e trouxe facilidade à vida das pessoas. Na imensa percepção do saber, devemos reiterar que a prioridade fundamental será um ser humano indagador, realizador e que sempre buscará resposta para a sua vida. De onde veio? Para onde vai? Exemplo, os filósofos gregos, é esse exemplo que eu coloco para vocês, né? Que os filósofos gregos, né, eles tiveram a percepção do saber, né? Tiveram a capacidade de reiterar que a prioridade fundamental é o ser humano indagador, um ser humano realizador, que ao mesmo tempo que indagador, ele vai ser realizador e que vai buscar resposta para a sua vida, né? De onde ele veio? Para onde ele vai? Essas perguntas que sempre os filósofos gregos, né? Sócrates, Aristóteles, Hipócrates, eles sempre faziam a si mesmos, né? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Qual o objetivo de eu estar aqui na Terra? Para onde eu vou? Para que lugar eu vou? Então, essas perguntas, essas indagações fez com que ampliasse a capacidade reflexiva do ser humano, fez com que o ser humano pudesse chegar a um novo patamar de reflexão, que é a análise, né? A capacidade analítica de analisar ponto por ponto, parte por parte de um texto, de um pensamento, de uma frase, né? Então, os filósofos gregos contribuíram com isso, contribuíram com a capacidade de análise e percepção do mundo. O campo do priorizar na relação humana, com a consciência e uma coletividade serena, se propiciou ao longo dos anos, realizando a perfeita habilidade de apresentar uma forma de pensar, exemplo, a ecologia, a preservação do meio ambiente, ou seja, há 50, 70 anos atrás, não tinha em voga tanto essa questão do meio ambiente, né, que hoje temos hoje, né, que hoje é a prioridade, o priorizar que existe hoje é a defesa do meio ambiente, né, ter um meio ambiente sustentável, né, que o ser humano possa desenvolver sem destruir o meio ambiente, sem fazer com que o meio ambiente seja destruído. Então, o campo do priorizar acontece nesse sentido, na relação humana com a sua consciência de mundo, né? A consciência de mundo é a consciência do meio ambiente, o meio ambiente preservado, a ecologia, preservar os rios, as matas, os animais silvestres e tudo que está à nossa volta, sabendo que tudo isso é criação de Deus e que o ser humano não tem o direito de destruir o meio ambiente, não tem o direito de exterminar, de extinguir espécies raras de animais, né? Então, o priorizar acontece nesse sentido, no sentido da conscientização da ecologia, da preservação do meio ambiente.
O superpriorizar da humanidade se fará quando tivermos uma igualdade entre todos os continentes, onde não existe tanta fome e alguns com tanto desenvolvimento em detrimento de outros. É isso, né? O superpriorizar deve acontecer nisso, entre todos os continentes, onde todos têm uma vida digna, né? Têm uma igualdade de oportunidades, né? Onde as pessoas não passam fome, não ficam passando fome, né? Tem continente que há grande riqueza, grande ostentação, e outros países, né? As pessoas passam fome, que é um verdadeiro absurdo, porque Deus fez o mundo para todos. Deus deu a dignidade para todos, e não somente para alguns lugares, alguns continentes, alguns países. O que Deus quer é que todo mundo tenha uma vida digna, uma vida justa, uma vida sustentável. E aí, nesse sentido, eu destaco aqui a África, né? A África, o continente africano, onde a gente percebe as pessoas passando fome, uma vida injusta, uma vida indigna, né? Que deveria ter uma vida justa para todo mundo lá, que não tivesse tanta a fome lá, que a fome fosse erradicada de lá, e que as pessoas tivessem oportunidade de trabalho para poder ter uma vida digna, uma casa, um carro, poder passear, viajar. Ou seja, ter uma vida que, igual todo mundo tem, né? Uma vida onde todos possam ter uma vida melhor, uma vida que possa ter a cidadania, ter a dignidade. Então o continente africano precisa ter isso. As pessoas devem olhar mais para o continente africano, porque o continente africano é onde está a gênese humana, a origem humana está no continente africano. Então, os indivíduos, os países, as organizações sociais devem olhar bastante para o continente africano, fazendo com que o continente africano adquira um nível de oportunidade de desenvolvimento. O priorizar não é apenas centrado na objetividade, ela também se realiza a substituição, a forma do priorizar, tendo agora é outro objetivo, né? Eu errei aqui um ponto aqui, mas a substancial forma de priorizar, tendo acesso à leitura diária, onde todos tenhamos a coerência crítica e sujeitos de nossa história pós-contemporânea, ou seja, a substancial forma de priorizar, tendo acesso à leitura, né? Muitas pessoas não têm acesso à leitura, e a leitura é importante para transformar a vida, transformar os indivíduos, transformar o nosso modo de pensar, fazer com que haja uma coerência crítica, né? Para que as pessoas sejam sujeitos da sua história, da nossa pós-contemporaneidade, né? Com tantas transformações, né? Com inteligência artificial, com tantos modos de ver o mundo, né? A sociedade. Então, as pessoas têm que ter acesso a esses livros, né? O livro é a substancial forma de priorizar esse acesso, né? Priorizar esse acesso à leitura diária, onde todos tenhamos a coerência crítica. E aí eu coloco exemplo, né? Livros de todos os estilos, né? Possibilitando um grande entender humano, ou seja, o indivíduo deve ter acesso a vários tipos de livro, né? Vários estilos de livro, para que possa ter um arcabouço, né? Um conjunto do entendimento humano, da coletividade humana, para que possa entender o mundo de várias formas, ter a pluralidade do pensamento, o pensamento diverso, a maneira de entender sua vida e o seu viver. O priorizar, agora sim, o priorizar não é apenas centrado na objetividade, ela também se realiza na subjetividade afirmadora de grandes conceitos que temos conosco mesmo e com o mundo à sua volta buscando as respostas. Ou seja, o priorizar é importante na questão objetiva, é verdade. A gente tem um direcionamento na nossa vida para alcançar o objetivo. Mas ela também acontece na subjetividade, ou seja, na reflexão, na análise crítica, ter a análise, eu coloco aqui o exemplo aqui, ter a análise crítica, né? Na análise crítica para poder entender o mundo, entender os problemas do mundo, entender que às vezes algum problema é oriundo de um contexto que vem
lá atrás, de um problema que vem lá no período antigo, né? E saber que isso pode ser transformado, pode ser mudado, pode ser resolvido. E aí ter a capacidade, né? A capacidade analítica para entender isso, para não ser um sujeito manipulado, um sujeito que vai ser dominado pelas elites dominantes, mas ser um sujeito que vai ter a capacidade de entender o mundo, entender a sociedade, ser protagonista da sua história e indutor de um novo tempo que vai surgir, de uma nova sociedade que irá surgir. Então, ter a capacidade crítica é isso, né? Ter a capacidade, ter a prioridade de entender o mundo e transformar o mundo. Por fim, ao priorizar os objetivos em nosso pensamento, absorvemos ideias. Com isso, devemos ter capacidade de exatidão de conclusão de conceitos equivocados, para pavimentar com pelas reformulações novas um mundo diferente, justo, diverso e plenamente humanista, que irá se projetar em todos os dias que vivemos. É isso, né? O ser humano deve priorizar isso, né? Deve priorizar os objetivos em nosso pensamento, absorvendo ideias, né? Ideias que vão ter a capacidade da exatidão, a exatidão de excluir conceitos equivocados, né? Conceitos que não acrescentam nada à sua vida. E assim pavimentar, né? Assim elaborar com plenas reformulações novas, com plenas ideias novas, um mundo diferente, justo, diverso, né? Plural, né? Amplo, né? E plenamente humanista, né? Que vai ter a capacidade humana de entender o sofrimento do outro, entender que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, que ela precisa de ajuda, entender que tem que ter a capacidade de orientar aquela pessoa para que tenha uma análise crítica do mundo, da sociedade. Então é tudo isso, né? A capacidade humanista é isso, né? A capacidade de transformar os indivíduos, fazendo com que os seus indivíduos sejam autônomos, sejam transformadores, protagonistas da sua história. E assim projetar todos os dias que a pessoa vive, né? Que nós estamos vivendo. Em suma, priorizar objetivos na vida é importante. Essa é a grande indagação que nunca deve se calar, possibilitando esclarecer de pensamentos renovados para mudar o nosso modo de ser. É isso, né? O priorizar objetivos na vida nossa é importante, é uma indagação, né? Que eu deixo para cada um de nós. Aí eu venho com essa resolução. Eis a grandiosa indagação, a grandiosa pergunta que não deve se calar, né? Que deve sempre estar dentro de nós, em cada um de nós, para que nós possamos atingir nossos objetivos, nossas metas, nossas capacidades de inovar o mundo, inovar o nosso tempo e transformar o nosso viver. E assim possibilitar esclarecer, né, de pensamentos renovados, que sempre vai se renovando, sempre vai se transformando, para mudar o nosso modo de ser. Às vezes temos pensamentos equivocados, largamos aqueles pensamentos equivocados e adquirimos pensamentos novos que vão mudar a nossa concepção do mundo, da sociedade, tudo que se encontra ao nosso redor. Agora vou para o final, terminando o nosso conteúdo. Pensamento. Priorizar, definir, agora vou deixar um pensamento para vocês. Pensamento, priorizar, definir, trabalhar, aprimorar, desenvolver, interpretar e aprender que tudo na vida tem a sua dedicação para um globo melhor em sua plena ação de perseverante convicção. É isso, né? O priorizar tem todas essas definições que eu elenquei com vocês. É definir, né? É traçar uma direção, né? É estabelecer uma meta, né? É trabalhar, é sempre lutar para alcançar algo na nossa vida. É aprimorar, é sempre ter conceitos novos, né? Para o nosso viver, para a nossa transformação humana, sendo um indivíduo melhor. É desenvolver, né? É sempre acreditar que tudo pode ser transformado, tudo pode ser mudado, tudo pode ser reformulado, é interpretar, né, decifrar os códigos da sociedade, né, e através desse decifrar, achar respostas que possam mudar a nossa vida, mudar a nossa coletividade e transformar o mundo em tudo que existe.
E assim, também aprender, né? Aprender, porque o ser humano sempre está aprendendo, sempre está construindo algo em sua vida, sempre está se reformulando, porque o ser humano está sempre em busca do conhecimento, sempre em busca de aprender algo. Ele nunca acaba o conhecimento, ele sempre está em busca de aprender algo que possa transformar a sua vida, o seu viver, e assim, né, vai ter a dedicação, né, vai ser um sujeito dedicado, que vai fazer que haja um globo melhor, em sua plena ação, que vai ter uma perseverante convicção, né, uma convicção que nunca vai acabar, vai ser uma convicção que sempre vai estar lutando, sempre vai estar caminhando, dialogando consigo mesmo, com o mundo, e com tudo que possa ser renovado, ser modificado e ser acrescentado na vida e na sua vida pessoal e na coletividade que está inserido. Com isso, pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento transforma a nossa forma de pensar. O conhecimento inova toda forma de entender a vida. Muito